A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, papai, mamãe, juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e vamos ver hoje qual a lição que nós iremos aprender. A lição de número 10, já está quase aí encerrando mais um trimestre. E é muito gratificante porque nós estamos aprendendo muito aqui com Paulo. Paulo passou por momentos muito difíceis, e ele deixou certo para nós que este mundo não seria flores, somente coisas boas, não, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E Paulo presenciou tudo isso, todas as dificuldades que ele passou, mas em nenhum momento ele deixou de fazer a vontade do Senhor. Em nenhum momento ele abandonou tudo e falou assim, não aguento mais, não quero mais. Não, até o fim ele foi fiel ao nosso Deus. E ele deixou essas instruções, essas experiências, tanto de grandes milagres e maravilhas que Jesus realizou, mas também de dificuldade, para mostrar para nós que nós temos capacidade, para mostrar que mesmo sendo difícil, o Senhor está cuidando de nós. Então é isso que nós precisamos passar para as nossas crianças. Não falar para elas que tudo será fácil, que tudo será bonito, que tudo será perfeito. Não, que a gente vai passar por momentos difíceis, mas que o Senhor vai passar conosco e nós seremos mais do que vencedores. E que no final a gente possa dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa a nossa convicção. O nosso descanso não é aqui. Então eu não sei como você chegou aqui hoje, eu posso estar aqui cansada, eu posso estar com alguns problemas, mas eu estou aqui. Por quê? Porque a vida não é fácil. Então eu sei que a sua também não é. Mas o Senhor está cuidando de você, amém? Eu demorei essa semana porque eu tive que fazer um procedimento aqui no meu dente e estava dolorido, eu não estava com disposição de estar falando, então eu quis me guardar, tomando antibiótico, remédios, e então hoje está melhor. Então eu estou aqui gravando, Então eu passo por momentos difíceis também, eu tenho uma vida, uma realidade, não é só uma aula, não, tem todo um processo, durante a semana. Então o mais importante é que nós vencemos, eu venci mais esse desafio, porque não é fácil mexer na boca, Mas eu venci mais esse desafio, estou aqui com vocês, para juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. E eu continuo pedindo as vossas orações, porque a gente é carente, é necessitado de ajuda para que a gente possa permanecer firme aqui, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então hoje é a lição de número 10. Paulo, olha só pelo que ele passou nessa lição que nós iremos aprender hoje. Os falsos missionários. Então tem aqueles missionários verdadeiros, assim como Paulo, e assim como muitos que nós hoje conhecemos, mas também tem os falsos missionários, aqueles que querem pegar carona no seu ministério, aquele que quer fazer algo através do seu nome, tem muitas pessoas invejosas que vão para os lugares, mas não tem a sua vida, na verdade, a sua vida totalmente destruída, e o Espírito Santo não opera. Quando a gente vê que as pessoas estão fazendo tudo muito fácil, está fluindo uma hora, a casa cai, uma hora a gente vai entender o que é a verdade, o que não é. Então seja, como Paulo nos ensinou, pessoas verdadeiras, que tenham a vida na verdade e que levem a verdade da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, falsos missionários. Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20. E o objetivo desta aula? Que as crianças creiam que o Espírito Santo opera milagres por meio de nós e que não podemos desanimar diante dos falsos seguidores. Então, quem habita em nós? Nós, quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador,
Nós, então, estamos aqui proclamando Jesus, fomos batizados, né, nas águas e fomos selados pelo selo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não quer dizer que ele não esteja dentro de você, né? Você só não fala em línguas estranhas, mas o Espírito Santo habita em nós. E busque, né, essa presença, essa marca da promessa em nós, que é o batismo com o Espírito Santo, que é, nossa, é uma coisa assim que não tem explicação quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, né? Você sai fora de si, você começa a adorar, exaltar o nome do Senhor, e assim, totalmente sem controle seu, né? Você deixa o Espírito Santo te levar, mas isso não quer dizer que ele não esteja dentro de você, que quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, ele já entra em nós, porque o Senhor, ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, para nos orientar, para nos guiar aqui neste mundo, né? Então, ele está conosco, mas nós também queremos senti-lo, né? Essa marca que é sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, que nem eu vou falar um pouquinho aqui hoje para vocês. Então vamos buscar cada vez mais e incentivar as nossas crianças também a buscar, né, o batismo com o Espírito Santo. E o ponto central, o Espírito Santo nos capacita a fazer proezas em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele nos conduz, ele tira os nossos medos, ele nos faz termos forças para encarar as aflições dessa vida, para termos ousadia de falar sobre o nome do Senhor Jesus. Então é ele que nos dá esse incentivo, essa força que nós precisamos, porque por nós mesmos, nós não somos nada, amém? Mas antes de nós começarmos aqui, que eu já estou empolgada, vamos então falar com o nosso Deus, fechando os nossos olhos e orando. Senhor, obrigado pelo início desta aula, porque o Senhor já falou comigo, eu creio que o Senhor tem falado com os teus filhos. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. Obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário, obrigado porque o Senhor enviou no seu Consolador, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, para nos dar força para enfrentar as aflições desta vida. E nos ajude a ter coragem, ousadia de falar do teu grande amor e levar essa ousadia para o coração das nossas crianças. Seja conosco, Senhor, se faça presente na nossa aula e que o teu Espírito Santo venha cuidar da necessidade de cada um dos teus filhos, aonde esta aula entrar, aonde for a necessidade dos teus filhos, que o Senhor venha entrar com ajuda, com providência, com graça, com a tua bondade. Assim eu já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então abre os teus olhos, abre o teu coração e vamos aprender mais um pouquinho sobre o nosso grande missionário aqui. A luz vai oscilar um pouco, porque eu quis gravar essa aula de dia, por conta de que, senão eu ia ter que gravar à noite, ia ficar mais tarde ainda para mandar o vídeo para vocês. Mas tudo isso, né, não vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E a gente vai cada dia mais melhorando, né, no Senhor. Então, ao iniciar a sua aula, chegue dentro da sala de aula com alegria, né? Eu sempre tenho falado com vocês aqui, às vezes eu estou triste, mas eu venho aqui com alegria com vocês, por conta de alguma coisa que aconteceu, porque você não vai me ajudar. É lógico que você vai me ajudar nas suas orações, por eu pedir, porque senão você não vai saber da minha necessidade. Mas o Senhor, ele conhece toda a sua necessidade. Se você abrir a sua boca, somente através da sua vida, ele já te conhece. Ele conhece o que você está precisando. Então, chegue na sua sala de aula feliz, alegre, leve o seu melhor. Porque Deus, ele vai dar o melhor dele para nós, mas que nós possamos levar o nosso melhor para trabalhar com as nossas crianças, né? Então eu chego alegre, brincando, quando eu vou ministrar, eu faço gesto, né? Aqui eu fico meio presa, mas quando eu estou diante deles, eu faço caras e bocas, e eles dão risada, né? Eu chego até eles, eu brinco com eles, então a gente acaba que interage, né? Juntos ali. Por mais que eles são meio assim, né? Porque eu sou brava também, mas quando eu tô ali na sala de aula, a gente, eu trago
uma forma de que a gente fique ali unidos, que a gente fique, né, tira toda a timidez, toda a braveza, fica tudo lá fora. Dentro da sala de aula, a gente está ali para interagir com eles e levar o nosso melhor e o melhor de Deus para a vida deles, né? Então, é muito bom estar dentro de sala de aula, né? Eu levo tudo isso daqui, a gente se diverte ali dentro, mas eu não tenho tempo para brincadeira, só palavra e cântico, memorização de versículo e só. Às vezes eles querem brincar, falam, não vai dar tempo. Mas quando cabe na lição uma brincadeira, uma dinâmica, a gente faz. Mas isso é só mesmo assim, quando cabe mesmo. Eu quero levar a palavra do Senhor. Amém? E a nossa memória em ação se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 1, o versículo 21, a parte A do versículo. Mas eu vou ler aqui com vocês o versículo todo. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. De quem que Paulo estava falando ali para os Efésios, né? De Jesus. Jesus, ele está acima de tudo, ele reina acima de todo o governo que existe na face da terra, no céu. Não existe governo celeste, governo terrestre. O Senhor, ele está acima de tudo. O Senhor, ele reina. E esse Senhor, ele cabe dentro de nós. Então, falar de Jesus é, assim, algo fantástico, é algo maravilhoso. Porém, uma grande responsabilidade, porque nós precisamos falar dele estando na verdade dele, né? Então, a gente precisa ter uma vida de santidade, né? Por mais que seja difícil, mas buscar fazer as coisas corretas, porque o Senhor, ele manda que nós sejamos santos, né? Mas como? Buscando a ajuda dele, a cada dia mais, pedindo orientação do Espírito Santo, me mostra o que está certo, me mostra o que está errado, me mostra onde eu tenho que melhorar, me ajude a ser grato, e assim o Senhor vai cuidando de nós. Então a gente precisa falar desse Jesus com a maior alegria que a gente puder, né? Então a gente mostrar para as crianças que Jesus, ele está acima de tudo, de qualquer super-herói, de qualquer astros estelares, acima de tudo, né? Ele pega esse mundo que nós vivemos na palma das suas mãos. Olha só que coisa linda, saber que a gente serve a um Deus desse e que ele cuida de nós, é maravilhoso falarmos de Jesus. Eu amo falar de Jesus. Memória em ação. Vocês viram que eu cortei o cabelo, né? Ó. Memória em ação, aqui na lição. Vamos falar aqui junto, ó. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, força e poderes. Efésios capítulo 1, versículo 21, parte A. Então eu trouxe essa coroa aqui para mostrar o reino de Jesus, a autoridade, que o Senhor Jesus, ele está acima de tudo. E você pode, né, se der tempo, fazer uma coroa para cada uma das nossas crianças, e quando eles entrarem, né, com a coroa assim na mão, e quando for falar o versículo, todos eles colocarem, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, força e poder. Efésios capítulo 1, versículo 21, parte A. Então não existe força, não existe poder que esteja acima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada nesse mundo. Então o Senhor, ele reina sobre tudo e sobre todos. Então vamos falar do nosso versículo? Memória em ação. Aí a gente, eu falo e vocês repetem aí, tá bom? Ó, memória em ação, a gente fala junto. 1, 2, 3. Memória em ação. Cristo reina sobre todos os governos celestes, força e poderes. Efésios capítulo 1, versículo 21, parte A. Então, você mostrar a autoridade de Jesus, o poder sobre todos os governos celestes, sobre toda a força, sobre todo o poder. Ele reina acima de tudo. Amém? Então, se você gostou dessa ideia da coroa, você faça e leva e faça ali, então, as repetições. Pode levar o dado da memorização de versículo, pode levar, né, o pote da memorização de versículo, que tem
os comandos ali de gesto para você fazer, né? Então tem várias dinâmicas aqui já no canal que você pode estar fazendo com as suas crianças e mostrar, né, que Deus, ele alcança cada um na sua necessidade, né? O meu problema é diferente do seu, o seu é diferente das suas crianças, então o Senhor, ele cuida de cada um de nós. Vamos cantar esse cântico aqui, olha, que fala que para que nós possamos suportar tudo isso, né, que é as aflições deste mundo, as perseguições, a gente precisa guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, para que ela nos dê força para permanecer fiel ao Senhor. Então vamos lá? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Vamos mais uma vez? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Então, que você possa incentivar as crianças a cada dia mais levar a palavra do Senhor, né? Esses dias, no domingo passado que eu dei aula, as crianças levaram, e eles já são grandinhos, né? De 7, 8 aninhos. Alguns não sabem ler ainda, mas isso não impede eles de levar a Bíblia original, né? Porque a gente sabe que a Bíblia original é assim, com a escrita, com todos os versículos. E eles levam a Bíblia com desenho. Então acaba que quando os outros vão procurar o versículo, a deles não tem, porque não é todos os versículos que tem na Bíblia de desenho. Então, com carinho, incentive eles. Eu falei assim, você tem a Bíblia normal, igual a dos seus amiguinhos? Ai, tia, eu não tenho. Ai, eu ganhei, mas aí já não tenho mais. E o meu sobrinho já tem, né? Então, eu falei assim, então procure trazer a Bíblia, né? Igual a que você está vendo aqui dos seus amiguinhos, para que você possa, a tia ajudar você a achar o versículo, mesmo que você não saiba ler, eu leio para vocês o versículo na sua Bíblia. Então, por quê? Porque daí eles começam a folhear e não vai achar. E eles têm a Bíblia, né? Eu sei que vários têm. Então, procure incentivá-los a levar a Bíblia. E se for muita criança, continue naquela dinâmica de sorteio, para que, né, senão é muito tempo, que todos leiam, uns lê mais rápido, mais devagar, e aí você faz com que eles leiam o versículo da sua Bíblia, porque a minha é uma versão diferente, a deles pode ser outras versões, mas o significado é o mesmo. Então é importante que eles abram, leiam, incentivá-los a levar a palavra do Senhor para a escola bíblica dominical. E eu falei, se você não tem, mas pode trazer essa, porém não vai ter o versículo aí, né? Às vezes tem a história do missionário, mas não tem os versículos exatos que nós usamos aqui na lição. Mas pode continuar trazendo até que você consiga outra Bíblia, né? E se você vê que é uma criança que não tem condição, que o pai não vai na igreja, ele vai com alguém, né? Olha a Deus e oferece uma Bíblia de presente para ele. Né? Então a gente pode fazer isso. As nossas crianças ali, graças a Deus, todas têm condições, né, de adquirir uma Bíblia. Então vamos lá para a nossa história de hoje, mais uma aventura do nosso grande missionário. E hoje a aventura vai começar quando Paulo ele chega ali na cidade de Éfeso. Né? Paulo, toda vez que ele chegava em um lugar, ele procurava para ver se tinha uma sinagoga, para ver se tinha uma igreja, para que ele pudesse estar ali adorando ao Senhor. E quando ele chegou ali na cidade de Éfeso, ele encontrou vários cristãos, né? Encontrou muitos cristãos e eles perguntaram, ele perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Aí eles falaram assim, que não tinham, né? Eles criam em Jesus, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles não sabiam que existia o Espírito Santo. Olha só, né? Eles sabiam de Jesus, eles foram, né? Paulo falou assim, mas vocês são batizados? Sim, nós somos batizados no batismo de João, que era o batismo nas águas.
Então, Paulo disse para ele, sim, você precisa ser batizado com o batismo de João, receber Jesus como Salvador, ser batizado como uma confissão pública, né, para que todos vejam que você realmente nasceu de novo, né, nasceu agora para uma nova vida em Jesus, e esse batismo nas águas, ele é o primeiro batismo, que ele vem logo após de nós termos recebido Jesus como nosso Salvador, né? Se é uma criança, vai chegar um momento que ela vai entender e vai ser batizado nas águas. Se já é um adulto, um jovem, um adolescente, assim que eles recebem, tem um discipulado, eles vão então entender, eu quero ser batizado nas águas, então batiza nas águas, e eles então tinham parado ali, né? Somente no batismo nas águas. E Paulo, então, falou assim, não, vocês precisam conhecer, né, o batismo, porque Jesus, ele veio aqui a esse mundo, para anunciar o reino de Deus. Jesus, ele cumpriu todo o seu propósito, ensinou muitas pessoas, mas ele veio com o propósito de ser, né, morto ali na cruz do Calvário para trazer para nós a salvação. E quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, e ele, né, junto ali com seus discípulos, deu as últimas instruções, que ele voltou para o céu, ali junto com seus discípulos, Jesus, então, leva os seus discípulos até ali no monte, e ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. Jesus, ele disse assim, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar dentro de vocês agora, não como pessoa, que era Jesus, né? Mas assim como a presença dentro de nós que entra e transforma a nossa tristeza de alegria, que entra, que mesmo que a gente seja triste, a gente está feliz, né? É esse Espírito Santo que a gente sente dentro de nós. Então Jesus, ele foi ali agora desaparecendo nas nuvens, até que Jesus sumiu, e os discípulos nunca mais viram Jesus face a face. Nós só vamos vê-lo lá se permanecermos fiéis. Então, quando eles voltam ali para suas casas, para aquele cenáculo onde tinha as mulheres e os irmãos ali reunidos, o Espírito Santo desceu ali naquele lugar. E todos que estavam ali presentes foram selados com o Espírito Santo, que descia e pousava sobre a cabeça de cada um. Eles foram cheios. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É falar em outras línguas, né? Quando você está lá na igreja e começa a sentir a presença do Senhor, que a igreja é tomada pela presença do Espírito Santo, o falar em outras línguas, você que às vezes não fala, já começa a chorar, porque você está sentindo uma presença diferente. E quando você fala, mas está ali quietinho, com vergonha, mas o outro começa, você já começa a glorificar, quando você vê, você já está batendo palma, já está levantando a mão, já está falando em mistério. É coisa tremenda. O batismo com o Espírito Santo, ele traz uma carga, assim, de incentivo para que você possa continuar. É muito bom, não é verdade? Então, quando Paulo foi falando sobre isso, eles foram, então, né, querendo receber. Eles falaram assim, nós, né, Paulo ali ensinando que o Espírito Santo é como um fogo, né, que Jesus Cristo, ele deixou essa certeza para nós, que o Espírito Santo viria, que entraria dentro de nós e faria milagres e maravilhas, transformação em nós, né? Então, eles foram ali, aquelas pessoas que estavam ali naquela casa, olha, o Espírito desceu sobre os 12 e começaram a falar em outras línguas. Então Paulo começou a falar e começou a orar, a pedir para que o Espírito Santo descesse sobre aquela casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. E quando eles começaram a falar em novas línguas, que eles saíram anunciando o reino de Deus, anunciando a salvação, que eles foram cheios, porque é isso que acontece. O Espírito Santo entra, você começa a ser cheio e ter ousadia, né, de sair falando sobre o grande amor dele. E Paulo ficou ali por 3 meses naquela sinagoga. Mas houve
perseguição também ali, né? As pessoas começaram a perturbar, incomodar Paulo. Então Paulo, ele saiu ali da sinagoga, mas ele não deixou, né, de pregar a mensagem do Senhor. Ele foi para uma escola, né, de um homem chamado Tirano. E por 2 anos Paulo ensinou ali naquela escola, até que todos ali na cidade de Éfeso conheceram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo? Que Paulo estava ali orando, falando, né? Aquelas pessoas começaram a sair para outros lugares e eles levaram o lenço de Paulo. E quando eles colocavam o lenço de Paulo em cima daquelas pessoas, elas eram curadas, elas eram restauradas, a sua saúde, a sua vida eram transformadas, eles eram também cheios da presença do Espírito Santo. Não era o lenço de Paulo que fazia milagre, mas sim a unção de Paulo que estava ali, né, naquele lenço, que era, né, acredito que aquele lenço que ele usava nas suas orações, estava sempre ali adorando ao Senhor, a unção. Por isso que quando nós estamos cheios da presença do Senhor, as nossas mãos são ungidas, os nossos pés são ungidos, a nossa boca. Então, onde a gente chega e toca, se o Senhor quiser operar grandes milagres e maravilhas, Ele vai operar com o toque da sua mão. Então, peça para o Senhor, unja, Senhor, as minhas mãos, os meus pés, a minha vida, para que onde eu toque, as pessoas sejam transformadas, onde eu chegue, elas venham sentir a tua presença. Então, que nós possamos ser esse lenço que leve a salvação para a vida das pessoas, né? Não vai sair orando em lenço e entregando, falar, esse lenço é ungido. Não é isso que eu estou dizendo. E nem é isso que Paulo está dizendo. Mas sim a presença do Senhor estava ali, a fé daquelas pessoas eram transformada a vida deles. Amém? Então, olha, e as pessoas, Paulo ali pregou por 2 anos naquela sinagoga, até que muitas pessoas, todas as pessoas ali de Éfeso conheceram sobre o Senhor Jesus. E eles ali então, a Bíblia fala que apareceu, olha, 7 filhos do grande sacerdote Seva. E eles, presta atenção, esses 7 filhos deste homem começaram a querer imitar Paulo. Mas Paulo, ele era um verdadeiro cristão. E esses eram imitadores, né, de missionários, eles querendo ser missionários. E eles chegavam, né, diante das pessoas que estavam endemoniadas e eles falavam assim, olha, saia dele no nome do Jesus que Paulo prega. Mas não no nome de Jesus que eu sirvo, que está dentro de mim. Não foi isso que eles falavam. Você vai sair deste corpo em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Olha só, eles não eram verdadeiros missionários. E quando eles falaram isso, sabe o que aconteceu? O próprio inimigo que estava dentro daquele homem disse assim, Paulo, eu conheço, Jesus, este eu conheço, mas vocês eu não conheço. E sabe o que aquele inimigo fez através da vida daquele homem que estava endemoniado? Bateram em todos aqueles 7 homens que estavam ali. Sabe por quê? O inimigo te conhece, o inimigo conhece Jesus que está dentro de você, então não tem poder. Quando nós falamos o inimigo, ele sai em nome de Jesus, porque é esse Jesus que está dentro de nós. Não adianta nós terceirizarmos o milagre, não adianta nós terceirizarmos expulsar o demônio através do nome de Jesus que fulano serve. Não, a gente precisa ter essa presença dentro de nós, porque aí o Senhor disse que faremos grandes obras maiores do que Ele fez aqui nessa terra. Olha só que maravilha! Então que você possa crer nesse Jesus. E quando as pessoas souberam do que tinha acontecido, aí que eles ficaram com mais temor ainda e respeitavam ainda mais Jesus e Paulo, o nosso grande missionário. Então Jesus,
Ele foi muito respeitado ali na cidade de Éfeso e temido. E todas aquelas pessoas conheceram sobre o grande amor do nosso Deus. Muitas pessoas creram em Jesus. Muitas pessoas se renderam, né, aos pés do Senhor Jesus, porque aonde Paulo chegava, ele falava, olha só, muitos confessavam seus pecados, até mesmo os feiticeiros queimavam os seus livros de feitiço em praça pública, para que todos vissem que eles tinham reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, muitas pessoas foram salvas por Jesus, porque escutaram Paulo anunciar o Evangelho. Assim, a mensagem da salvação entrou, atravessou séculos e séculos e chegou até nós, chegou até mim, chegou até você. E hoje nós somos salvos em Jesus e continuamos a falar sobre esse grande amor. Então, que nós possamos, assim como Pedro, lembra que Pedro foi cheio do Espírito Santo? E ele, então, proclamou, e mais de 3.000 almas aceitou Jesus como Salvador. Que nós também possamos, né, proclamar Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que muitas pessoas, olha, entreguem a chave do seu coração para que elas possam ser transformadas, ter a sua vida transformada, ter o seu pecado perdoado, ter a sua vida mudada, a tristeza transformando em alegria, até que chegue o dia do Senhor, de Ele vir arrebatar a sua igreja e nós chegarmos lá do céu para passar a eternidade com Ele. Amém? Jesus morreu, ressuscitou e quer, né, nós já estamos salvos, mas que você possa dizer, Ele quer te salvar e te fazer uma nova pessoa. Amém? Então, que o Senhor continue te abençoando, que você possa levar nessa palavra com ousadia, que o Espírito Santo possa transformar a vida das pessoas que estiver ao seu redor, as crianças que estiver ali ao seu alcance. Amém? Então não deixe de fazer as atividades, né? Faça as atividades da lição, esgote, corte o plano de frequência, né? Tanta coisa que a gente precisa fazer, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Já está encerrando o novo trimestre, vamos procurar melhorar cada vez mais. Amém? Então, olha, não deixe de levar a sua contribuição para a Escola Bíblica Dominical e vamos ver por quem que nós iremos orar hoje. Pelo pastor da nossa igreja, sim, ele também é o anjo da igreja e merece, né, que nós entreguemos ele nas mãos do Senhor, a sua família, a sua esposa. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez entrar na tua presença. Senhor, gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, que nós possamos ser luz aqui neste mundo, falando do seu amor, levando a tua salvação. Senhor, abençoe a cada família, Senhor, da nossa igreja, a cada criança, abençoe o nosso pastor, restaura, Senhor, a sua saúde, dê graça, dê disposição à sua esposa, seus filhos, filhas, netos. Senhor, cuida de toda a sua família. Senhor, ajude-nos a respeitar, ensinar as nossas crianças a respeitá-los. Senhor, guarda, livra de todo perigo, de todo mal. E continue abençoando a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei. Compartilhe essa aula com mais pessoas. Deixe seu comentário. Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.